Boa noite. O deputado Fernando Gabeira é um homem centrado, sem ser de centro, com grande maturidade política, grande experiência, um quadro importante da política do Rio de Janeiro, a despeito de pertencer a um partido pequeno. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Gabeira. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você fizesse para mim uma análise da situação política para facilitar a nossa vida, para a entrevista fluir bem, dessa situação política do Rio de Janeiro que se encontra hoje, com o governo Garotinho em crise, com o racha, com a divisão em relação ao PT, que deve lançar candidatura própria ou não. Enfim, o seu partido, como é que ele se coloca nesse quadro? Olha, a crise que o governo está vivendo, na realidade, ela decorre de algumas crises na sociedade que o governo não teve nem a sensibilidade, nem em um caso, e nem a rapidez no outro para atacar. Eu acho que há duas grandes produtoras de crise, né? Uma é a degradação ambiental do Rio de Janeiro, provocada, como nós vimos, pela decadência da lagoa, pela crise das lagoas da Baixada de Jacarepaguá, pela situação dramática das praias, da água das praias e da areia também. E a outra crise está ligada à segurança. Para essa, o governo tinha um plano, tinha um projeto bem definido e, num determinado momento, rompe o projeto, demite um dos articuladores do projeto, mas em circunstâncias que não ficaram muito bem claras para a mídia e nem para a opinião pública. Uma delas é se o governo realmente fez um pacto com a chamada banda podre da polícia. A segunda é a maneira como o governo conduziu a demissão, gravando e sem autorização e divulgando uma conversa com o seu auxiliar direto. Eu acho que esses dois elementos complicam muito. Primeiro porque eles mostram que existe da parte do governo, dentro do governo, uma pressão permanente de um setor policial que diz, olha, ou nós continuamos como estamos, ou nós vamos sabotar. E você, como governo, não vai suportar a impopularidade de um aumento da violência. Então o governo recua diante da mudança na polícia. E a segunda é o fato do governador, pessoalmente, ter tido uma atitude desqualificada de gravar uma conversação sem autorização do outro e divulgá-la. Eu acho que são fatores que, mesmo se você admite que o Rio de Janeiro não tem uma grande maturidade política, ele é o centro de uma reflexão política no Brasil, sempre manteve. Isso tudo choca ao eleitor carioca, no meu entender. Não só a incapacidade diante da crise ambiental, a incapacidade diante da crise da segurança e um comportamento pessoal precário. Diante disso, eu posso dizer o seguinte, que a característica principal da conjuntura é que acabou a lua de mel do governo do Rio de Janeiro com a imprensa e com a opinião pública. Ele passou por uma fase onde algumas saídas de mídia, algumas soluções eram apresentadas e manteve um bom nível de popularidade. Agora ele começa a perder terreno na classe média. Até que ponto essa perda de terreno na classe média vai se espraiar e vai se comunicar aos setores mais pobres da população, eu ainda não tenho elementos para dizer, mas que de uma certa forma se espraia e se comunica, é clássico, sempre acontece. Isso é uma característica. A outra característica, no meu entender, é certo constrangimento que o Partido dos Trabalhadores vive por ter entrado na aliança, por ter participado de uma aliança com o governo, por encarar, digamos assim, a decadência, de uma certa forma, da imagem do governo, uma pré-decadência, não chega ainda a decadência, e não ter uma atitude clara diante disso. Quer sair, quer ficar, é até constrangedor, eu não sei nem como comentar essa situação do PT que diz que quer sair, mas no outro dia diz que não vai mais sair, ou dá mais um prazo para sair, fica assim, estranha a posição dele. Com isso tudo, o que eu sinto é o seguinte, a esquerda que tinha condições, no princípio, de apresentar um candidato muito forte à prefeitura e, de uma certa maneira, de estabelecer um vínculo entre o governo do Estado e a prefeitura da maior cidade do Estado, ela começa a ter dificuldades. Daí eu dizer que as eleições agora para a prefeitura são imprevisíveis. O que significa ser imprevisível? A direita passa a ter chance? Eu acho que passa a ter chance, quer dizer, a direita já está.
na prefeitura, ela tem uma chance de continuidade. Mas existe aqui no Rio de Janeiro uma certa tendência a articular na primeira eleição, pós-eleição do governador, o prefeito com o governador. Os cariocas têm essa visão pragmática também. Eles procuram, de uma certa maneira, unificar o governador e o prefeito, porque acham que essa sintonia significa melhores resultados. Isso é evidente, você vê que a briga hoje entre o Garotinho e o Conde em alguns campos, especialmente na questão do meio ambiente, até é patética, porque nós estamos vivendo uma série de problemas seríssimos e eles continuam se acusando um ao outro de não ter feito isso, a questão da SEDAI também no meio. Então eu acho que essa hipótese é uma hipótese que já não é mais tão tranquila, eu acho que pode aparecer aí a direita com um discurso articulado sobre a questão da segurança, que não é competência do prefeito, mas o discurso influencia. As pessoas acreditam, né? Acreditam e, além do mais, pode aparecer a direita também com um discurso articulado sobre o meio ambiente, com projetos, com definições de como, porque a questão ambiental, ela não é uma questão da esquerda. A questão ambiental no Rio de Janeiro é uma questão estratégica da cidade. Sobrevivência da cidade. Nós tivemos uma mortandade de peixes e um problema seríssimo na lagoa em pleno carnaval. Estamos aí milhares e milhares de turistas. Não, pior do que isso, se é que pode ter pior, você teve as praias interditadas em pleno verão. Em pleno verão. Agora, o Gabeira, vamos por etapas, vamos discutir, porque essa semana eu vi uma entrevista do Garotinho e ele procurando colocar a coisa, essa crise, como se não fosse o juízo final. Ele procurava demonstrar com pesquisas que ele estava alcançando ainda aí índices extraordinários. Não tenho condições de aferir, mas eu gostaria de saber o seguinte: esse problema da polícia não teria sido também um erro tático do Garotinho de assumir ele, pessoal e individualmente, a responsabilidade pela condução de uma área, se ele talvez tivesse deixado essa atribuição a quem compete a atribuição, ao secretário de polícia, o governo dele e ele não teriam sido poupados? Então eu pergunto, não foi um erro tático ele se envolver pessoalmente, comprometer a própria imagem do governo? Ele poderia perfeitamente, depois de uma crise dessa, trocar de secretário de segurança e o governo continuava poupado. Você não acha, não? Olha, eu não sei porque a sensação que eu tenho é que a política de segurança no Rio é tão importante que ela precisa ser conduzida, pelo menos no período dramático, pelo próprio governador. É alguma coisa assim como o pênalti que tem que ser batido pelo presidente do clube. Então, o que eu acho sério realmente é que você precisa reformular a polícia do Rio. E não se trata de estar o Garotinho à frente ou estar o secretário de segurança. O problema é o seguinte: você precisa reformular a polícia do Rio e durante a reformulação você não pode perder a eficácia. Não é possível que no processo de reformulação aumentem os crimes e aumente a sensação de insegurança. E aí você perde a base de apoio no pleno processo. Mas, por outro lado, é muito difícil. É como se você imaginasse fazer uma transfusão de sangue e ter que tirar todo o sangue do paciente para reinjetá-lo de novo. Então, eu penso, inclusive, no depoimento do secretário de Polícia na Câmara dos Deputados, eu o interpelei sobre as questões do Rio e tal, e disse que eu achava que uma reformulação da Polícia do Rio, ela talvez já não esteja mais à altura, ou já não esteja mais ao alcance de um puro governador do Rio de Janeiro, que ele teria que se entender com o governo federal e buscar uma tática comum com o governo federal. Por quê? Porque no momento que ele fosse enfrentar realmente esse lado corrompido da Polícia do Rio, ele ia ter dificuldades de sabotagem. E ele precisaria buscar um ponto de apoio fora da polícia. E nesse sentido, eu acredito que no futuro, se a crise se agravar e se houver entendimento entre o governo do Estado e o governo federal, pode-se articular um projeto nacional para recuperar a Polícia do Rio. E uma vez recuperada, então o Estado voltaria a ter total controle sobre ela. Você não acha, Gabeira, que há uma certa inocência? O governador, quando é eleito aqui no Rio de Janeiro, ele às vezes interpreta mal o resultado da própria eleição. Se existisse um pouco mais de humildade e compreensão para a gravidade do problema, você achar que você resolve o problema de segurança no Rio em 4 anos,
Isso aí é um processo de substituição de quadros, de concurso público, de renovação da polícia e, ao mesmo tempo, de gerenciamento do que existe funcionando. Então, é a sensação que eu tenho que tanto o governo, os governos, quanto a sociedade e a oposição acham que eleger um governador novo, ele vem aí com uma solução. Eu não acho que esse é um problema social muito grave, é um problema político, é um problema econômico, é tudo, enfim, para ser resolvido. Sem dúvida. Mas, no meu entender, a população não espera que você resolva o problema. A população espera que você tenha um projeto, que esse projeto seja realizado e que você possa checá-lo ao longo do tempo quanto à sua eficácia ou não. Você pode dizer assim, olha, e com critérios que não são só os estatísticos. Diminuiu o número de crimes, diminuiu. Você tem outros critérios também. Então, eu acho que a população, o que ela espera, não é uma solução. E o equívoco do Moreira, o equívoco que rendeu votos, mas o fez perder prestígio, foi de prometer que resolveria o problema de segurança do Rio de Janeiro em 6 meses, em 86. Isso foi um equívoco completo, porque ele ganhou votos naquele momento, mas praticamente desmoralizou o projeto dele. Então, o que eu acho é que é possível ter um projeto político de recuperação da polícia do Rio de Janeiro, uma política de segurança bem centrada, sem resultados espetaculares imediatamente, mas com critérios para que você possa aferir para onde você está indo. E acho que a população receberia bem isso, né? A população recebe bem isso. Se ela sentir que há um caminho, o contato dela com a polícia muda, a relação da polícia com a população muda. Nós temos que avançar tecnicamente também, quer dizer, não podemos ficar... Eu me lembro que a minha casa uma vez foi assaltada e eu liguei eu estava fora de casa, liguei, as pessoas foram lá, os peritos... Eu falei, e as impressões digitais? Não, bom, isso aí a gente não tem, não estamos preparados, a não ser em casos excepcionalíssimos, né? Quer dizer, você vê que tecnicamente também as coisas são muito precárias ainda. Nós temos, nem teríamos, outro dia no aeroporto de Santos Dumont, conversando com o diretor um dos diretores da Infraero, eu falei, olha, esse aeroporto aqui acontecem muitos assaltos. Agora, você não precisa contratar 20, 30, 40 pessoas para impedir os assaltos aqui. Instala uma câmera de televisão com pontos estratégicos, tem alguém monitorando, você resolve o problema. Substitui 40 homens. Você resolve o problema. É claro que nós queremos dar emprego, queremos tudo, mas quando a dificuldade é muito grande, nós podemos combinar, de uma coisa com outra. Podemos combinar. E acho que era preciso um projeto desse tipo, era preciso avançar. Eu tenho ouvido na Câmara dos Deputados há uma comissão especial analisando a violência. E recentemente eu ouvi o depoimento do Rubens César, ele contando o trabalho da polícia de Boston, me impressionou muito, porque a polícia de Boston tem gente que vai apenas para convencer o cara a abandonar o crime. Tem um policial que diz, eu não prendo ninguém, entende? Não é a minha questão prender ninguém, a minha questão é a seguinte, se você quiser deixar o crime, eu te ajudo. Persuadir os filhos a mudar de caminho. A mudar de caminho. É porque o que eu acho muito monótono, e aí compete aos intelectuais, aos políticos sérios do Estado, é acabar com essa rotina que a gente tem. E a cada 2 anos, a cada 4 anos, vem um que se reelege em cima da esperança de acabar com o problema da insegurança, né? Fracassa, que nós estamos nisso desde a eleição do Moreira Franco, que se deu em 86. Nós estamos no ano 2000 e as pessoas continuam se elegendo, se reelegendo em cima dessa ilusão. E projetos disparatados, né? Você tem, por exemplo, entra o Marcelo e com o general Cerqueira, então ele faz a gratificação faroeste. Então estimula um tipo de trabalho na polícia que é se enfrentar com os bandidos, matá-los, sempre que puder e tal. Agora, você pega um outro, vem o garotinho com um trabalho com o Luiz Eduardo Soares, então resolvem que vão governar dentro de uma perspectiva de respeito aos direitos humanos. Tem que desfazer todo aquele trabalho. Quer dizer, isso aí, numa polícia que é estável, quer dizer, funcionários estáveis, eles passam a ver as coisas, olha, os governos vêm e passam com seus planos. Sim. A gente vai continuar na nossa, entendeu? A sensação que eu tenho com eles é essa. E a minha experiência, quer dizer, eu acho que o garotinho, isso eu falei com o secretário de polícia publicamente e falarei também com o Cinco Dia encontrar o Luiz Eduardo Soares, a quem eu tenho muito respeito.
Acho que o Garotinho cometeu um equívoco de entregar a polícia do Rio a um homem que veio do interior, da polícia militar do interior, e a um intelectual. Essas duas pessoas juntas, eles fazem gato e sapato. Primeiro, porque o homem que vem do interior não tem informação específica. Segundo, porque o intelectual, ele transita num mundo de ideias que é um pouco diferente. Está buscando outro tipo de solução, né? Buscando outro tipo de solução e não é exatamente. Eu vejo isso com a Polícia Federal, os ministros intelectuais que eu conheci. Socióloga, socióloga. Não, eu vi isso e jurista também. Eu vi isso no Ministério da Justiça. Quantas vezes a Polícia Federal não faz gato e sapato do ministro da Justiça, porque ele não entende exatamente aquele mecanismo. É verdade. Então eu acho que é necessário ter alguém pensando o caminho, é necessário ter projeto e tal, mas é necessário também buscar aquele grupo de pessoas que pode executar uma política conhecendo o que é a polícia e as malícias, eu diria até as sacanagens, que são claro, características do trabalho. Você colocou como segundo ponto vulnerável, que tenha vulnerado o governo, a questão ambiental. Com esse episódio da Lagoa ficou evidenciado, pelo menos os jornais trouxeram à baila e discutiram muito, a questão do não investimento na Lagoa. Parece que há 20 anos não se faz investimento. É outro equívoco que eu considero. Você, por exemplo, não faz investimento há 20 anos e cai aqui na ponta, estoura um governo com um ano. Fica muito mais caro. Vai ficar muito mais caro. Eu acho que, no caso da Lagoa, houve também, além dos problemas que surgiram, houve uma certa inabilidade, não é? Primeiro, pela troca de acusações entre o governo estadual e o governo municipal. Eu acho que, nesse momento, eles teriam que buscar uma união para resolver o problema. Segundo, porque foi atribuído ao Garotinho, eu não acredito que ele tenha dito precisamente isso não, mas foi atribuído ao Garotinho uma frase bombástica de que a culpa era dos peixes, do excesso dos peixes. Então, deu a sensação de que, além de eles estarem brigando, eles estavam completamente fora, ou totalmente frios em relação à causa real da contaminação da lagoa, que é o esgoto, que é a falta de abertura do canal, enfim, eles não estavam dominando a questão bem. Eu acho que nisso ele perdeu um pouco a substância. E também fiquei impressionado, tive a oportunidade de dizer que nós fomos para a Lagoa, fazer aquele abraço à Lagoa, todo mundo levantando a mão, fazendo um protesto e tal. Aí o que acontece? Vem o governo do Estado, através do secretário do Meio Ambiente, levanta a mão também. Vem o governo do município, através do seu secretário do Meio Ambiente, e levanta a mão também. Então ficamos todos nós lá, o governo... Lá atrás, Pedro Álvares Cabral levantou a mão. Quer dizer, ficamos o povo, o governo estadual e o governo municipal levantando para quem? Para Deus. Então dá a impressão de que nós estamos pedindo ajuda para salvar a lagoa a Deus, quando na verdade, com todo respeito a Deus, o problema é resolvido pelos seres humanos aqui na nossa vida de agora, entende? E se o governo se associa ao nosso protesto, você já não tem mais contra quem protestar. Alguém teria que ter feito alguma coisa e não fez. E você não vê isso mais. Eles foram hábeis até certo ponto, mas até certo ponto também foram um pouco patéticos, porque... Agora, você não acha também inacreditável, a essa altura dos acontecimentos, você ainda discutir, aliás, isso pesa um pouco sobre o PV, de quem é a responsabilidade, a quem compete defender e sanear a lagoa, a quem compete zelar pela lagoa, o Estado ou o município? Vamos dirimir essa dúvida. Acho que o PV tem essa responsabilidade também. Tem, na verdade, o PV, no período do Alfredo Sequis, trabalhou muito a questão da lagoa e trouxe e indicou uma série de alternativas baratas de injeção de oxigênio para proteger os peixes quando houvesse esse problema. E agora, no Estado, o PV está na Secretaria Estadual. E na Secretaria Municipal está uma pessoa que não é do PV. Nós poderíamos ter articulado uma saída, poderíamos ter feito isso. Mas acontece o seguinte, que esse modelo, ou esse tipo de governo, coloca em dúvida até a posição de um partido como o PV dentro dele. Por quê? Porque não é possível mais você ter um partido verde, um partido que é essencialmente voltado para a causa ecológica, participando de governo como se fosse apenas mais uma bolinha na árvore de Natal. Alguma coisa para enfeitar um pouco o governo. É preciso que você participe de um governo que tenha a compreensão profunda dos problemas ambientais e que esteja disposto a enfrentá-los realmente. Coisa que os governos até hoje não têm mostrado, os políticos brasileiros têm mostrado uma certa, eu não diria insensibilidade, mas um certo
atraso em compreender a gravidade desse problema. Então, o que acontece? Acontece o desastre da Baía de Guanabara. O Estado do Rio estava despreparado, já tinha havido a lei de crimes ambientais, definindo o que o Estado teria que ter feito naquele momento, é se adaptar à lei de crimes ambientais. Então, acontece a crise da Baía de Guanabara, o Estado não tem outra coisa de dizer, olha, a multa que nós temos aqui é 47 mil reais. É ridículo, entendeu? É ridículo, você já tinha condições de adaptar a sua lei à lei de crimes ambientais, estou falando, já aplicava a multa de 50 milhões direto, entende? Então, essas coisas me preocupam muito, é difícil você ter um partido verde num governo, realizando um bom trabalho, se o governo, no conjunto, ele não é voltado para isso. Eu me lembro que na própria prefeitura havia uma oposição permanente entre o trabalho da Secretaria do Meio Ambiente e o trabalho da Secretaria de Obras, que era dirigida pelo Conde. Uma tentando preservar e a outra querendo construir, porque isso mostrava também o seu trabalho, né? Então é uma questão